doutores, olá doutores, tudo bem com vocês? Hoje vamos brincar com trigonometria. Trigonometria no triângulo, tanto retângulo como no triângulo qualquer. A gente já vai matar dois coelhinhos com uma cajadada só. Show? Primeiro, a gente começa com trigonometria lembrando do triângulo retângulo. Então nós temos aqui um triângulo retângulo que a gente aprendeu na aula anterior, que é aquele triângulo que tem a presença de um ângulo reto. Aí você olha para mim e diz assim, mas Filipão, como é que o cabo sabe que ali é o ângulo reto, é um ângulo de 90 graus? A gente sabe que um ângulo é de 90 graus quando ele cita a altura, quando ele cita distância de ponto a reta, quando ele cita perpendicularidade. Então, se ele falar em altura, se ele falar na distância de um ponto até uma reta, se ele falar em perpendicularidade, estamos diante de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo apresenta três lados, um chamado de hipotenusa e os outros dois chamados de catetos. Perfeito? Hipotenusa vem do grego oposto a 90 graus. Hipotenusa quer dizer oposto a 90 graus. Então, nós sabemos que ele é o maior lado por causa daquelas definições lá de triângulo de proporcionalidade, lembra? Os lados são diretamente proporcionais ao centro dos seus ângulos opostos. Ou seja, se 90 graus é o maior ângulo, oposto a ele tinha que ter o maior lado. Então, hipotenusa, que é o maior lado, e os outros dois lados serão chamados de catetos. Perfeito? Os outros dois lados serão chamados de catetos. A primeira coisa que vai funcionar dentro da trigonometria é a relação métrica, que é o velho Pitágoras. Então, vai funcionar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembre-se que ela é a prova de que o triângulo é retângulo. A prova de que o triângulo é retângulo é justamente o teorema de Pitágoras. Se o triângulo fosse acutângulo, ou seja, se só tivesse ângulos agudos, lembre-se que a hipotenusa ao quadrado seria menor do que a soma dos quadrados dos catetos. E se o triângulo fosse obtusângulo, o quadrado da hipotenusa seria maior do que a soma dos quadrados dos seus catetos. A partir do momento que você destaca um ângulo, os catetos ganham nome. Eles passam a ser chamados de cateto oposto e cateto adjacente em relação a este ângulo. Então, os outros dois lados serão chamados de cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto porque ele está oposto ao ângulo, cateto adjacente porque ele está do lado do ângulo. Eu costumo dizer, e acredito que no próximo capítulo eu vá fechar o que eu chamo das três bases, dos três pilares da geometria plana. A geometria plana ela é baseada em três pilares. Pitágoras, semelhança de triângulo e trigonometria. Como é que você sabe que vai utilizar o teorema de Pitágoras? Quando o triângulo for retângulo. Então, se ele citar isso daqui, eu já sei que o teorema de Pitágoras está valendo. A partir do momento que ele cita um ângulo, ou seja,
Se na questão ele citar ângulo de 30 graus, ele citar ângulo de 45 graus, citar ângulo de 60, ou algum suplemento no segundo, no terceiro, ou algum complemento no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, estaremos trabalhando com trigonometria. Ou seja, qual é o start para ler a questão e saber que a questão é de trigonometria? Ele vai citar algum ângulo. E sempre um ângulo de 30, 45 ou 60. Ele sempre vai citar um desses ângulos. Lindão? Vamos lá. A partir do momento que os catetos ganham nome, você tem o que nós chamamos de relações trigonométricas. Nós temos duas relações trigonométricas. Quais são as duas relações que nós temos? A primeira é o que nós chamamos de seno e a segunda é o que nós chamamos de cosseno. A função seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Enquanto o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Perfeito? A gente já viu que no ciclo trigonométrico, seno é a projeção no eixo y, cosseno é a projeção no eixo x do ciclo trigonométrico. Tanto é que a gente diz assim, o eixo seno está sem sono, que é em pé, por isso que a coordenada de y é o seno de um ângulo, e o eixo cosseno está com sono, por isso que ele está deitado. Aí nós dizemos que a coordenada de x é justamente o cosseno de um ângulo. Não é? Por isso que tem aquela historinha do setáculo 12, 13 e 14. Por isso que tem aquela historinha dos ângulos complementares. Na verdade, seno e cosseno é um posicionamento dentro do ciclo trigonométrico. Mas em estudo geométrico, seno e cosseno será a razão que existe entre as medidas do triângulo retângulo. Perfeito? Deixa eu botar aqui como se fosse um post-it para que vocês não se percam. Beleza? E o que é seno? Cateto oposto pela hipotenusa. E o que é cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Essas são as duas razões trigonométricas. Botei aqui relações, mas na verdade são razões trigonométricas. São as razões trigonométricas. Olha o nome, ó. Razões, divisão entre duas medidas. Trigono, que quer dizer ângulos. Métrica, medidas. Entre as medidas de um polígono de 3 lados. Ou seja, é formar frações com as medidas daquele polígono. Tá certo? As duas primeiras frações é cateto oposto pela hipotenusa e cateto adjacente pela hipotenusa. Existe uma terceira, mas a terceira entra para a trigonometria como uma das relações. São duas relações. A relação fundamental, né? Qual seria a relação fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo será sempre igual a 1. E a outra relação fundamental é a tangente de um ângulo, sendo o seno dividido pelo cosseno. E se eu divido o seno pelo cosseno, amado? Você vai dividir cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa. Hipotenusa vai-se embora com hipotenusa, A vai-se embora com A. Então aqui vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente é uma relação que também serve como razão trigonométrica. Então, é a terceira razão trigonométrica e a segunda relação fundamental. Ela tem as duas características.
Para que serve essa primeira relação fundamental? Dado o seno de um ângulo, ao substituir nessa expressão, podemos encontrar o cosseno do ângulo. Por exemplo, se eu disser que o seno de um ângulo é igual a 1/2, se eu substituir o seno por 1/2 e resolver essa equaçãozinha do segundo grau, você vai encontrar um cosseno igual a raiz de 3/2. Mais ou menos raiz de 3/2, porque você tem que saber qual é o quadrante em que aquele danadinho se encontra para saber se vai utilizar o valor positivo ou o valor negativo. Então, a grande funcionalidade desta equação é: dado uma razão, encontramos a outra. Dado uma razão trigonométrica, encontramos a outra. Ou seja, ele deu o seno de um ângulo, encontra-se o cosseno. Por exemplo, para que serve isso? Imagina você estar lá resolvendo uma situação em que ele queria que você resolvesse pelo cosseno. Mas você viu a oportunidade de resolver pela lei dos senos. Então você precisaria do seno daquele ângulo. Mas na questão ele só lhe disse qual era o cosseno. Você pode obter o seno usando a relação fundamental. Ou se ele está querendo que você utilize o teorema de Pitágoras e você do nada viu a presença de um cosseno lá. E na questão você só sabia do seno. Puxa, beleza, funciona do mesmo jeito. Tá certo? Tangente, na maioria das vezes, talvez seja a relação mais utilizada. Né? Em uma questão de trigonometria base, é uma das mais utilizadas. É a tangente. Porque é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Ela é chamada de a razão das razões. Então, ela é razão e relação. Ela é uma razão e relação. Ela é uma razão trigonométrica, ela é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, e ela é uma relação, é a divisão entre seno e cosseno. Relação é uma expressão que se faz com as razões. A expressão que se cria, nós chamamos de relação. Ou seja, eu relacionei as duas razões que eu conhecia, seno e cosseno. Ao relacionar, eu criei uma nova razão, que foi cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, dado um triângulo, a partir de fazendo aquela recapitulação, né? Não, estão resolvendo uma questão de trigonometria. Como é que eu sei que a questão é de trigonometria? Ele vai me dizer qual é o ângulo, ou ele vai citar algum ângulo no meio da questão. Ou um ângulo de 30, ou um ângulo de 45, ou um ângulo de 60, ou algum complementar dele, ou até mesmo um ângulo alfa. Ele cita um ângulo na questão. Aí você já sabe que vai brincar com trigonometria. Aí o cara, eita, eu sei que essa questão é de trigonometria. Show! Aí o cara diz assim, ele vai dar uma razão trigonométrica, ele vai dar uma das medidas para você encontrar outra. Se as duas medidas que foram dadas de um triângulo são cateto oposto e hipotenusa, você brinca com quem? Com seno. Se as duas medidas são cateto adjacente e hipotenusa, brinca com cosseno. E se as duas medidas são cateto oposto e cateto adjacente, vai brincar com tangente. Ele não é obrigado a lhe dizer o seno, cosseno e a tangente de três ângulos notáveis. De 30, 45 e 60. Você é obrigado a saber, meu filho. Não tem para onde fugir. Né? Existe até a tabelinha de 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre. Vocês conhecem, né? Vocês sabem que eu detesto contar, então eu vou recitar. Né? Valores notáveis. Quais são os valores notáveis?
São 30, 45 e 60. E vamos atrás do seno, cosseno e tangente. Gente, mais uma vez, vocês sabem que eu detesto cantar. Então vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Eu só doido para saber o que é legal nisso, mas tudo bem. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Show? Obrigatoriamente ele vai... eu acho muito provável ele trabalhar com desses ângulos, visto que você precisa saber. Senão ele vai ter que dizer qual é o caminho de resolução, que perde a graça. Perfeito? Lembrando que se ele citar um ângulo do segundo, terceiro ou quarto quadrante, você tem a historinha do setaco 1, 2, 1, 3 e 1, 4, não é? Isso aqui vai determinar o sinal da razão trigonométrica, se ele é positivo, se ele é negativo, você vai determinar o sinal a partir do setaco 12, 13, 14 e para determinados ângulos, né, para cada x do primeiro quadrante, ele será igual ao seu suplemento no segundo quadrante, ele será igual ao seu esplemento no terceiro quadrante e será igual ao seu replemento no quarto quadrante. Só lembrando o que é que significa cada um deles? Suplemento é quanto falta para 180, esplemento quanto passou de 180 e replemento quanto falta para 360. Ou seja, no meio da questão tu precisa saber quem é o cosseno de 120 graus. Você diz assim, 120 graus está no segundo quadrante. No segundo quadrante, cosseno é positivo ou negativo? Có é positivo no primeiro e no quarto, então no segundo é negativo. Já sei que minha resposta é negativa. Show? Eu vou pensar em 120 graus? Não. Beleza. Eu vou pensar em quem? Eu vou pensar no seu suplemento, que é quanto falta para 180. Para o 120 chegar em 180, está faltando quanto? Está faltando 60 graus. Então, é igual a menos o cosseno de 60 graus. Tranquilo? Vamos aqui para um próximo vídeo. O próximo vídeo é uma revisão de tudo que a gente trabalhou nesse daqui. Beleza? Eu vou dar uma saidinha já para vocês tirarem um print do quadro. Show? Vamos lá. Tchau!